Vez que eu me esvazio de mim, eu me torno semelhante a ti, Jesus, semelhante a ti. Cada vez que eu me esvazio de mim, eu me torno semelhante a ti, Jesus, semelhante a ti. Guia-me com tuas mãos, vem limpar meu coração, Jesus, Jesus. Guia minha vida, cura minhas feridas e vem com teu amor, com teu amor. Então, galera, a ideia desse documentário é contar como surgiu a música no período que ela veio na minha vida. Isso tem uns 2 anos atrás, foi em 2019, no fim de 2019. E eu tava numa festa e eu tinha acabado de retornar para casa. Então era mais ou menos umas 3 horas da manhã e eu deitei para mim dormir. Porém eu estava bastante embriagado e eu não conseguia dormir de modo algum e Jesus começou a tocar em meu coração. Então eu decidi olhar o celular e não sei o porquê também disso, mas quando eu olhei o celular era 3 horas da manhã e Jesus me lembrou um período na qual esse horário eu orava, quando eu estava dentro da igreja. Então, naquele exato momento, eu mesmo bêbado, embriagado, eu decidi orar e falar com Deus e Jesus começou a falar comigo também naquele instante. Porém, quando eu comecei a oração, parecia que nada passava do teto, parecia que Jesus não estava recebendo e eu me calei. E naquele instante que eu me calei foi a oração mais sincera, na qual eu comecei apenas a chorar. E aí Jesus então me reencontrou. E depois daquele dia eu retornei aos braços do Pai e muitas coisas começaram a mudar na minha vida. E antes de viver o que Jesus tinha para mim, eu tentei viver o meu sonho, que era ser jogador de futebol. Então eu saí da minha cidade, que é de Brasília, fui jogar em outros estados e passei 1 ano fazendo isso. E depois disso foi o período na qual eu me afastei da igreja. E esse dia que eu estou contando foi o dia que Jesus me encontrou de volta. Então, depois disso, Jesus falou que iria me mostrar a verdadeira identidade de quem eu era, de quem eu tinha que me tornar. E eu passei 1 ano inteiro tentando entender isso, 1 ano inteiro procurando saber o que Jesus tinha para mim. E para confessar a vocês, eu não queria largar o meu sonho, nem meus desejos para viver isso. Porém, um belo dia, depois que eu já tinha retornado à igreja, eu estava orando de madrugada também, às 3 horas da manhã, e peguei meu violão e comecei a cantar em espontâneo. E aí veio a parte na qual Jesus começou a falar comigo, na qual foi a raiz da música, que foi o riff: cada vez que eu me esvazio de mim, eu me torno semelhante a ti, Jesus. E isso está na Bíblia, que está em Gênesis 1, versículo 26, na qual temos que esvaziar de nós e nos tornar semelhante a Ele e ser a imagem e semelhança de Cristo, que foi assim que Ele nos criou. Então foi daí que começou a música inteira. E dias depois, eu já tinha esquecido desse riff, eu comecei a cantar isso na madrugada, e dias depois eu estava no meu quarto e eu peguei o violão novamente e de forma espontânea de novo eu comecei a cantar o início da música, que é: vem fazer em mim como foi Moisés, o libertador, levou o seu amor. E isso Jesus falou para mim de uma forma muito natural, e Jesus estava falando para mim: Douglas, eu preciso que você volte e que quando você estiver dentro da minha presença, em minhas mãos, então eu vou te usar para ser libertador de outras pessoas, dos seus próprios amigos, da galera que caminhava contigo lá fora, vai caminhar contigo dentro da igreja. Então eu preciso que você leve a eles essa liberdade, que é o nome de Jesus. E foi isso que Jesus estava falando para mim quando ele me levou a essa frase de Moisés. E aí depois logo eu comecei a cantar: faz a minha vida como foi de Jó se tornar real, sobrenatural. O que Jesus estava falando para mim era que tudo aquilo que era impossível aos meus olhos, que no início eu me achava muito incapaz, para mim eu não conseguiria viver o que Jesus tinha me chamado.
E para quem não sabe, eu também era baterista, não era ministro de louvor. Então Jesus estava falando para mim, eu vou fazer assim como Jó, porque Jó perdeu tudo, mas Jesus deu tudo em dobro para ele. E foi isso que aconteceu na minha vida, eu estava perdendo tudo, meu sonho, amizades que eu tinha lá fora da igreja também estava perdendo algumas, então eu perdi muita coisa para depois Jesus começar a fazer o que ele tinha que fazer. E por último, faz a minha fé inabalável, como foi Jesus ali naquela cruz. Jesus estava falando, eu preciso que você acredite em mim, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você imagina. Então, naquele momento eu estava vivendo o meu sonho, tudo aquilo que eu queria, e eu comecei a entender que não era o que eu queria, mas sim o que Deus tinha para minha vida. Então, Jesus estava falando, eu preciso que você tenha fé e que você coloque o pé onde já não tem chão, porque a fé é isso, acreditar naquilo que a gente não vê. Então, eu demorei 1 ano para entender essa canção, 1 ano para entender tudo isso que Jesus estava me revelando. Então veio o refrão, que é: guia-me com tuas mãos, vem limpar meu coração. Eu estava falando, Jesus, então me guia, me leva esse caminho que me achega perto de você. E quando eu falava vem limpar meu coração, era para limpar tudo aquilo que eu queria, todos os meus desejos, prazeres carnais, toda a concupiscência dos olhos, toda a concupiscência da carne. Eu estava falando para Jesus então que se eu posso limpar meu coração e me levar esse caminho, porque eu sozinho não consigo. E aí veio a última frase: guia a minha vida, cura as minhas feridas com teu amor. E quando eu larguei o futebol, gerou muitas feridas no meu coração, e uma delas foi frustração, porque eu tinha esse sonho há muito tempo na minha vida, e foi isso que me levou a não permanecer nos braços de Deus. Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão, porém esse período da minha vida eu saí da igreja por conta disso. Esse foi o motivo de eu ter saído. E assim, eu acredito que acontece com muitas pessoas, não só de frustração, mas de medo, ansiedade ou dúvidas daquilo que Jesus tem na nossa vida. Então foi isso que me fez sair. E quando eu estava falando, Jesus cura as minhas feridas, eu estava falando isso, que Jesus poderia curar, e na verdade ele curou todas essas feridas. Então esse é o significado da música, é o meu testemunho cantado. E hoje eu entendo o real propósito de Deus na minha vida, o real propósito das músicas, o real propósito de Jesus ter me trago de volta do futebol e ter me trazido de volta. E hoje eu entendo que ele tem um chamado para mim, um propósito na minha vida. Então essa música ela vem contando cada parte, o porquê disso. E acredito que através dessas canções, que não será só essa semelhante a ti, mas logo em breve sairá outras. Através dessas canções muitas pessoas irão ser tocadas e irão ser ministradas. Porque Jesus, quando ele falou para mim ser como Moisés, é porque Moisés guiou um povo, e ele guiou um povo até a terra prometida. Então foi para isso que Jesus me chamou, e hoje eu entendo isso, e esse é o significado da música. Então que possa tocar vocês de maneira diferente. Então quando vocês cantarem mais uma vez para que Jesus cure o seu coração, é que ele vai curar todas as marcas, tudo aquilo que a vida um dia deixou no seu coração de ferido, tudo aquilo que um dia a vida te marcou, então Jesus irá curar, porque foi assim que aconteceu com Jesus naquela cruz. Ele teve marcas, mas por suas pisaduras nós fomos sarados e fomos curados. Então foi isso que Jesus me falou através dessa canção, e espero que isso abençoe a vida de vocês.